Então fiz uma colinha aqui. E nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu vou tomar esse texto como texto base, mas nós vamos ler esse texto e só vamos voltar para ele no final da exposição, tá ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23, 24. Para variar, ainda trouxe uma Bíblia nova, então não tem nenhuma anotação aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, 24 e também o versículo 31. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, em respeito, em reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23, 24 e também 31. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Bom, quando nós pensamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quem é o autor dessa carta? O apóstolo Paulo. Há evidências internas e externas que Paulo foi o autor dessa carta. Os pais da igreja atestaram que essa carta era uma carta de autoria do apóstolo Paulo. Segunda pergunta que a gente precisa fazer: quem é o fundador dessa igreja? Quem é que plantou essa igreja? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja por ocasião da sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, ali fala da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo foi para a região da Galácia do Sul, atualmente corresponde à Turquia. Ele foi juntamente com Barnabé, e ali ele implantou a igreja, naquela região da Galácia. Portanto, quando você lê a carta de Gálatas, aquela carta foi escrita para um grupo de igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Aí Paulo deixa a sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Capítulo 15 fala do concílio de Jerusalém. Capítulo 16, Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. Paulo aí já não tinha mais a companhia de Barnabé. Agora ele tinha a companhia de Silas e também de Timóteo. Capítulo 16 e 17 de Atos, Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, ele funda igrejas na cidade de Filipos, que ficava na parte norte da Grécia, da Macedônia, na cidade de Tessalônica e na cidade de Bereia. Paulo sai da cidade de Bereia e vai a Atenas. Não há nenhum registro bíblico que Paulo tenha fundado uma igreja em Atenas, mas possivelmente Paulo fundou uma igreja em Atenas. Aí Paulo sai de Atenas, isso está em Atos capítulo 17, e ele então chega na cidade de Corinto, que era a capital da Acaia, a parte sul da Grécia, uma cidade de aproximadamente 600, 700 mil habitantes. Era a cidade da deusa Diana, aliás, Afrodite, Diana, na cidade de Éfeso. Diana, deusa da fertilidade, Afrodite, a deusa do amor. E quando Paulo chega naquela cidade, ele fica ali, ele se fixou ali por 18 meses, 1 ano e meio. E é nesse contexto então que ele funda essa igreja na cidade de Corinto, isso por volta do ano 50
53 da era cristã. Aí Paulo sai da igreja de Corinto, ele vai para a sua terceira viagem missionária, onde ele funda a igreja na região da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, onde ele fica por 3 anos, isso está em Atos capítulo 19, e igrejas são fundadas em toda a região da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Aí Paulo sai de Éfeso, Atos capítulo 20, ele fica um tempo, ele passa por Mileto, dá algumas instruções para os presbíteros, os pastores de Éfeso. Mileto é uma cidade bem próxima a Éfeso, 50, 60 ou 70 quilômetros. Aí Paulo vai a Corinto, fica 3 meses em Corinto, e Paulo faz ali, você vai ver em Atos capítulo 20, ele fica entre Éfeso, Macedônia e Corinto. Aí Paulo vai para Jerusalém, lá em Jerusalém ele é preso por ter introduzido um gentio, Trófimo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, aquele mesmo que Paulo deixou doente na cidade de Mileto. Aí Paulo introduz, ele é acusado injustamente de introduzir Trófimo no templo de Jerusalém, e ele é preso. Aí ele vai para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia. Aí ele depois sofre aquele naufrágio, 276 pessoas, fica um tempo na ilha de Malta, 3 meses, é picado por uma cobra, e depois chega a Roma. Aí depois Paulo é solto, aí lá de Roma ele escreve as suas cartas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, enfim. Bom, então Paulo é o fundador dessa igreja. A data que ele escreveu essa carta, por volta do ano 53 até o ano 56 da era cristã, quando Paulo estava na cidade de Éfeso. E qual é o propósito? Por que Paulo escreveu essa carta? Essa carta, irmãos, ela é um pouco diferente das demais cartas, porque essa carta, Paulo recebeu uma comitiva lá na cidade de Éfeso, para levar os problemas da igreja de Corinto. Aí Paulo recebe essa comitiva, e essa comitiva levou lá várias perguntas, vários questionamentos para o apóstolo Paulo. Então essa carta, ela é um modelo assim, de perguntas e respostas, questionário. Aí Paulo lia a pergunta número 1, resposta. Paulo lia a pergunta número 2, resposta. Paulo lia a pergunta número 3, resposta. E assim sucessivamente. Então vamos pensar um pouquinho nessa primeira carta. Se você quiser anotar, alguém diz que quando você ouve algo pela primeira vez, você tem a capacidade de guardar 38%. Quando você ouve e anota, 68%. Quando você ouve algo várias vezes, repetidas vezes, 98%. Então, vamos lá então, capítulo 1, 2 e 3, Paulo leu o primeiro problema daquela igreja, problema de divisão, facção, grupinhos, panelinhas, clube social na igreja, culto à personalidade. Tinha o grupinho do Apolo, tinha o grupinho de Paulo, tinha o grupinho de Cefas, que era o nome de Pedro em aramaico, e tinha o grupinho aquilo que nós chamamos hoje do grupo dos desigrejados, aqueles que diziam, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo. Então essa é a primeira pergunta que chegou para Paulo. Paulo, temos um problema aqui, temos um BO aqui nessa igreja. Essa igreja ela está toda dividida. Lá tem o seu grupinho, você é o fundador da igreja. Lá tem o grupinho de Apolo. Apolo era um pregador eloquente da cidade de Alexandria, no Egito. Lá tem o grupinho de Pedro. Pedro é uma das colunas da igreja. E tem o grupinho que diz que é de Cristo. Irmãos, primeiro problema que a gente identifica nessa igreja, e Paulo corrige esse problema, dizendo, quem sou eu, quem é Paulo, quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. E Paulo, irmãos, é importante dizer que para a igreja que se considerava
a igreja que era dotada de dons, nós vamos ver isso depois no capítulo 4, e depois capítulo 12, 13 e 14, para a igreja que tinha todos os dons espirituais. Paulo chama essa igreja, no capítulo 3, ele diz: olha, vocês são carnais, e ele explica os motivos, as razões. Ele diz: porque no meio de vós há inveja, há contendas, há facções. E Paulo, para dar uma cutucada, Paulo, é claro que ele foi irônico, porque ele estava na cidade de Éfeso, onde ele ficou 3 anos, e pastoreando a igreja mais espiritual do Novo Testamento. Tanto é que quando a gente ministrou domingo aqui a carta de Paulo a Éfeso, você vê que Paulo não escreveu para corrigir nenhum erro doutrinário, nenhum problema, muito pelo contrário, ele escreveu aquela carta para que aquela igreja pudesse se conscientizar de quem eles eram em Cristo Jesus. E ao lado de Romanos, são talvez as 2 cartas de mais teor, assim, mais conteúdo doutrinário, teológico, a Efésios e também Romanos. Então ele escreve para dar uma cutucada, porque eu estou aqui pastoreando em Éfeso, a igreja mais espiritual do Novo Testamento. Aqui eu estou dando filé mignon, eu estou dando picanha para eles, e para vocês eu queria dar um alimento, uma comida mais forte, mas para vocês eu tenho que dar leite. E aqui, irmãos, eu me lembro de uma pergunta que alguém me fez há um tempo atrás, e essa pessoa me fez uma pergunta: pastor, por que quando o senhor fala com algumas pessoas, o senhor tem uma abordagem diferente? Por exemplo, no culto de quinta-feira, a gente procura, é um culto mais de ensino, de explicação. Domingo é um culto mais de aplicação. Por quê? Eu vou explicar por quê. Aí essa pessoa me perguntou: por que, pastor, que quando o senhor fala para um grupo de pessoas ou para um indivíduo, eu já percebi isso, que o senhor tem uma abordagem diferente, uma linguagem específica, própria, e quando o senhor fala com outras pessoas, o senhor já muda a linguagem, já é um conteúdo mais profundo. Eu falei: sabe por quê? Porque para crianças, espiritualmente falando, eu dou leite. Para adolescentes, eu dou pão, espiritualmente falando. Para jovens, espiritualmente falando, eu dou carne. Mas para os adultos, espiritualmente falando, aí você dá o maná do céu. Né? Então, os irmãos que frequentam o culto de quinta-feira sabem que é mais explicação e menos aplicação. Domingo à noite é mais aplicação e menos explicação. Então, irmãos, para essa igreja, que se dizia a igreja que era dotada de todos os dons, Paulo diz: vocês são carnais. Paulo diz: vocês são meninos. E ele explica os motivos, os argumentos de Paulo: porque no meio de vós há inveja, há contenda, há ciúmes, há facções. Aí Paulo conclui dizendo: eu queria dar para vocês, usando parafraseando, né? Eu queria dar a vocês o que eu estou dando aqui em Éfeso, mas infelizmente eu não posso dar. Eu tenho que dar a vocês leite, porque vocês são crianças, espiritualmente falando. Irmãos, vocês conhecem alguma igreja assim hoje? Igrejas que têm culto à personalidade. E Paulo, irmão, sendo fundador dessa igreja, ele diz: irmãos, quem sou eu? Quem é Apolo? Eu plantei, mas Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. A obra de Deus, irmãos. A obra de Deus, ela não pode estar centralizada em homens. Sabe, irmãos, a mensagem, ela é muito mais importante do que o mensageiro. Muito. É muito comum você chegar perto de um pregador depois, aplausos, elogios. Na verdade, irmãos, a gente tem que chegar para o pregador e falar para ele: olha, a mensagem foi uma bênção, a mensagem me edificou. Porque o pregador é apenas um instrumento, uma ferramenta, um canal, um veículo, uma antena, um receptor. Então a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro.
E aqui Paulo então está combatendo o que? No capítulo 1, 2 e 3, culto a personalidades. Paulo está combatendo os grupinhos dentro da igreja de Corinto. Paulo está combatendo a panelinha, grupinho do Paulo, grupinho de Apolo, grupinho de Cefas, o grupinho do grupo dos desigrejados. Paulo está combatendo o clube social. Irmãos, isso é antibíblico. A gente não pode permitir isso na igreja, a obra é de Deus. A gente não pode ter um grupinho do A, do B e do C. Quando isso acontece, a igreja ela é enfraquecida. E na minha experiência, pela graça de Deus, pastoreando há muitos anos, infelizmente já aconteceu no meu ministério. Muitas vezes eu vi o nosso ministério, a nossa igreja dividida. Tinha um grupinho do A, do B, do C. E isso é antibíblico. Isso infelizmente tem acontecido em muitas igrejas. Igrejas que mais parecem um clube social do que uma igreja. Com panelinha, com grupinhos, com culto à personalidade, como se a pessoa fosse até um papa, né? E os cardeais. Parece que tem para você chegar no fulano de tal, tem que passar pelo diácono, depois pelo presbítero, depois pelo o bispo, o pastor, o bispo, o cardeal, até chegar no papa. Irmãos, o cristianismo ele nos nivela. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Em Cristo não há judeus e gentios, escravos ou livres. Em Cristo não há ricos e pobres. O cristianismo nos nivela. E esse é o argumento de Paulo em Gálatas 3, 28. E um dos pilares da reforma protestante, 1 de Pedro 2, 9, vós sois o sacerdócio real. Porque o que a igreja medieval ensinava? Clero e leigo. Irmãos, não existe isso. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotisa. Estamos no mesmo pé de igualdade. Não tem essa questão de ser maior ou menor, superior ou inferior. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, recentemente, estou vendo algumas atitudes erradas de um pastor, algumas práticas erradas, mas estou com medo de tocar, porque ele é ungido do Senhor. Aí eu falei assim: ele é rei? Ele é sacerdote? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Porque quando a Bíblia diz que a gente não deve tocar nos ungidos do Senhor, é nesse contexto. Não podemos tocar nos reis e sacerdotes. E é claro que tocar ali é um eufemismo. Porque na verdade o que Deus estava dizendo é: não mate os reis e não mate os sacerdotes. Que o Antigo Testamento foi escrito num contexto de batalhas, de guerras. Então Deus diz: olha, não toque nos meus ungidos, reis e sacerdotes. Porque até o profeta no Antigo Testamento era ofício. Então Deus estava dizendo: não toque nos meus reis e sacerdotes. Ou seja, não mate os reis e os sacerdotes. No Novo Testamento, primeiro que nem existe unção no Novo Testamento, você não vê. Os apóstolos não foram ungidos. Depois, você pega Paulo estabelecendo igrejas, pastores, presbíteros e bispos, já explicamos, né, são sinônimos, termos intercambiáveis. Eles não recebem unção. Diácono também não tem unção. No Novo Testamento é imposição de mãos. Quando a Bíblia trata de unção no Novo Testamento, nós pregamos isso recentemente, Tiago capítulo 5, versículo 14, unção para os enfermos. Marcos 6, 13, que os discípulos expulsavam demônios, curavam os enfermos e ungiam com óleos. E aí nós explicamos as duas correntes, né?
Tem a linha de interpretação que entende que o óleo é medicinal, e tem aquela que entende que é um símbolo espiritual, que é a que eu defendo. Mas no Novo Testamento a única base bíblica que temos é para ungir enfermos, e isso mesmo se o mesmo pedir. E não é o óleo que cura. Quem cura, o próprio texto diz, a oração da fé, e o Senhor o levantará. O óleo é apenas um símbolo, ele não é um sacramento, ele não cura. Amém? No capítulo 4, Paulo fala sobre a questão do orgulho. Aquela igreja que era orgulhosa, soberba, arrogante. Aí Paulo, para esvaziar a bola dos crentes de Corinto, a igreja que tinha todos os dons, aí Paulo então começa a corrigi-los. Paulo começa aqui a colocar cada um daqueles crentes nos seus devidos lugares. Então Paulo diz, ele ainda usa esse argumento: eu estou corrigindo vocês como um pai espiritual. Ou seja, vocês precisam se humilhar, vocês precisam se esvaziar. Há 2 semanas atrás, foi que dia que nós lavamos as cadeiras? Sábado. Apareceu um irmão que foi obreiro dessa igreja durante muitos anos, e hoje infelizmente ele está desviado. Essa é a mais realidade, a mais pura da realidade. E ele chegou aqui e nós conversamos, conversa vai, conversa vem. E resumindo, esse irmão está muito orgulhoso, muito arrogante, muito soberbo. Eu falei: olha, eu tenho 2 palavras para você. Primeira coisa, se esvazie. Você está muito cheio, você precisa se esvaziar. Segunda coisa, você tem que recomeçar do zero. É isso que Paulo diz para a igreja de Corinto: ei, baixa a bola, vocês precisam se humilhar. Aí, irmãos, a partir do capítulo 5, para aquela igreja que se julgava uma igreja espiritual, Paulo começa a tratar dos problemas de forma assim, mais como se que Paulo tivesse assim, olha aí, vocês se julgam tão espirituais, tão super crentes, mas olha os problemas que há no meio de vocês. Aí no capítulo 5, irmãos, tinha um membro daquela igreja, possivelmente um dos líderes daquela igreja, possivelmente ele tinha um cargo, uma função naquela igreja, e ele estava tendo um caso com a madrasta, algo que não era aceito nem pelos pagãos, nem pelos gentios. E olha que Corinto era a capital da parte sul da Grécia. Os gregos, eles eram liberais, libertinos mesmo, depravados. Nem no mundo gentílico isso era aceito. Aí Paulo então diz: olha, vocês têm que corrigir esse membro. E Paulo usa um termo forte, ele usa isso aqui ele manda a igreja entregar aquele camarada para Satanás. Entregar para Satanás aqui na cultura judaica é a ideia de uma ovelha que sai fora do aprisco, que não quer ficar dentro do aprisco, do redil e do curral. Então é como se o pastor falasse assim: você não quer? Então você está entregue aos lobos. E Paulo usa o termo: olha, que não seja, aquele seja, Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 5, entreguem para Satanás. E a outra ideia é que é a ideia do filho pródigo. Você quer sair de casa? Então sai. Vai lá, quebra a cara, dá com os burros na água e depois volta arrependido. E a gente vai ver esse camarada voltando arrependido. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, ele se arrependeu e ele foi reintegrado à igreja. E lá em 1 Timóteo, Paulo manda entregar Himeneu e Fileto, manda a igreja, aliás, lá é ele que entrega, aqui ele manda a igreja entregar, e lá ele usa a autoridade apostólica dele e entrega. Aí no capítulo 5, Paulo fala sobre disciplina na igreja. Ou seja, uma igreja bíblica, ela tem que ter disciplina. E a disciplina não é para matar, destruir o membro, mas é para restaurar o caído. E ao mesmo tempo, é para colocar ordem na casa. Opa, se aquele camarada foi disciplinado, eu tenho que andar na linha. Aí no capítulo 6, irmãos, aí a igreja que era tão espiritual, suportava, tolerava um dos líderes da igreja
ter um caso com a própria madrasta. Aí no capítulo 6, Paulo trata da questão de litígio. Irmão que levava o outro na corte, na justiça. Irmão que processava outro. Aí Paulo, ele diz, ó, irmãos, não há nenhum sábio no meio de vós. E Paulo argumenta mais. Vocês vão comparecer diante de um juiz que é ímpio. E Paulo diz, vocês vão julgar os anjos. Que vergonha. E a gente sabe de casos, eu sei de muitos casos, de um pastor comparecer diante de um juiz, 2 pastores, e o juiz lê essa passagem para eles. Ei, não há nenhum sábio no meio de vós? Eu sou ímpio, eu nem cristão sou, e eu estou julgando vocês. Ou seja, o que a gente aprende no capítulo 6? Roupa suja se lava em casa. Problemas internos a gente resolve internamente. E isso se aplica em todas as áreas. No relacionamento conjugal, familiar, no contexto de empresa, patrões e empregados, a igreja. Roupa suja se lava em casa. Aí no capítulo 7, irmãos, um outro problema. Paulo lê uma outra pergunta. Estava tendo o que naquela igreja? Sexo antes do casamento e sexo fora do casamento. Porque era uma cultura depravada. Era a cidade da deusa Afrodite, a deusa do amor. E acontecia lá no templo da deusa Afrodite, ela tinha 1000 sacerdotisas. E acontecia lá um bacanal. Dali da cidade de Corinto que surgiu o termo bacanal. Acontecia orgias no templo da Afrodite. Misturava com Deus Baco, Deus do vinho. E ali era sexo aberto, a céu aberto mesmo. Então Paulo, havia esse problema, porque era uma igreja, embora tinha judeus convertidos ao cristianismo nessa igreja, havia muitos gentios pagãos convertidos a Cristo. Aí Paulo então trata essa questão, e Paulo diz no capítulo 7, sexo antes do casamento é pecado, fornicação é sexo antes do casamento. E Paulo diz, então no capítulo 7 Paulo fala sobre sexo antes do casamento, sexo no casamento e sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento é pecado, fornicação. Sexo no casamento é bíblico, correto, é um prazer legítimo. E Paulo fala sobre sexo fora do casamento, e isso a Bíblia chama de adultério, pecado. E Paulo tratou da questão do divórcio também no capítulo 7, porque havia muita gente que estava se convertendo, e vamos dar um exemplo, que o marido se converte, mas a esposa não se converte, ou vice-versa. Aí a esposa converteu, o marido não converteu a esposa. E aí, Paulo? Meu marido quer me abandonar. Aí Paulo diz, ele abre uma exceção para o divórcio. Em caso de abandono, a parte abandonada tem direito a um segundo casamento, e a parte que abandonou não tem direito. Porém, entretanto, todavia, contudo, isso só se aplica para quando um cristão é casado com uma não cristã, ou uma cristã é casada com um não cristão, ok? Ficou claro? Aí eu vou dar um salto agora, porque para eu compartilhar essa palavra aqui que eu li no início, eu tinha falado que só ia voltar para ela no final. Eu vou dar um salto então. Do capítulo 7 nós vamos pular para o capítulo 11. Capítulo 11, Paulo fala sobre a questão da ceia e a questão do véu. Aí você vai gostar, tá? Você que foi da congregação cristã no Brasil. Irmãos, qual que era o contexto da Grécia? Se a mulher solteira andasse sem véu, mas não é aquele véu não, tá? Que eu sei que eu também fui de lá. A mulher cobria o rosto, tá ok? Se a mulher andasse sem véu, se ela fosse solteira, ela estaria desonrando os seus pais. E se ela fosse casada e andasse sem véu, ela estaria desonrando o seu marido. E não era só na igreja, era geral, igual máscara hoje, ok? Então é nesse contexto que Paulo fala. E Paulo usa uma expressão, é que eu estou com uma Bíblia nova aqui,
mas me parece que é o versículo 34, 35. Mas me parece que é o capítulo 30, versículo 34, 35, 36, que Paulo diz: não vos ensina a vossa lei? Que lei? Moisés nunca falou sobre isso. A lei da Grécia. Ou seja, se uma mulher andasse sem véu, se ela fosse solteira, ela desonrava os seus pais. Se ela andasse sem véu, se ela fosse casada, ela desonrava o seu marido. Aí o que aconteceu aqui? O primeiro movimento feminista da história. As mulheres fizeram lá um abaixo-assinado: vamos para o culto sem véu. Aí Paulo falou: N-A-O-T, não. Aqui todo mundo tem que usar véu. É cultura. É lei da Grécia. Irmãos, há coisas na Bíblia que são princípios culturais, mas há coisas que são leis. Então aqui, Paulo, para não entrar em choque com a cultura da Grécia, e meio que tipo assim, reprovando o movimento feminista daquela igreja, tem que usar véu. E ele então usa um exemplo, por causa dos anjos. Por quê? Porque os anjos participam dos cultos. Vocês estão faltando com respeito. Aí Paulo trata de então tem nada a ver a questão de véu hoje. Véu é uma questão cultural, ok? E se quer usar então, quer fazer direitinho, usa na rua, usa no trabalho, na escola, na faculdade. E não é aquele véu, tem que cobrir o rosto. Nós moramos nos Estados Unidos, a Sustra estudou com algumas pessoas que eram de país do Oriente, e elas usavam um véu mesmo, mais ou menos como se fosse a nossa máscara hoje. Aí no capítulo 11, Paulo trata sobre a questão da ceia. Irmãos, infelizmente no passado eu já cometi esse erro, acho que a maioria dos pastores cometeram, de falar: irmãos, examine-se a si mesmo, porque você pode ter pecado hoje ou ontem. Irmãos, a ceia foi feita para pecadores, salvos pela graça. Eu pequei ontem de ontem, pequei hoje, e possivelmente vou pecar amanhã. Mas aquela regrinha, tá? Pecado na vida do cristão tem que ser uma exceção, não uma regra. Tem que ser um acidente, não pode ser algo arquitetado, premeditado, planejado. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente, uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico, são coisas distintas. Então, irmãos, Paulo trata sobre a questão da ceia, porque o que estava acontecendo? A ceia daquela época não é igual a ceia de hoje, não era um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, era um banquete. Vamos pensar numa ceia de Natal. Era uma ceia de Natal, claro que não é, eu estou dando só um exemplo, tá? Era uma ceia de Natal, aquele banquete, vamos pensar no nosso contexto, claro que eram comidas diferentes: arroz, feijão, picanha, verduras, legumes, frutas, salada, refrigerante. E dentro daquela ceia, aquela ceia era chamada de festa do ágape, do amor, da comunhão, acontecia a ceia, que era pão e vinho. Aí o que acontecia? Os irmãos iam lá, primeiro com a motivação errada, em vez de ir, porque ceia fala do quê? De comunhão, de igualdade, nivelamento, comunhão com Deus na vertical e com os irmãos na horizontal. Os irmãos iam para a ceia para quê? Para comer e para beber, para cometer o pecado de glutonaria e de embriaguez. E outra coisa que acontecia, tinha o grupinho dos ricos e o grupinho dos pobres. Aí cada um, alguns estudiosos acreditam que eles levavam as coisas de casa, a comida, a bebida. Aí o grupo do rico comia, fala aí comida de rico aí, caviar, picanha, o que mais aí? Picanha. Eu não estou nesse nível não, meu nível é mais baixo um pouquinho. Aí os pobres comiam o quê? Que comida de pobre? Miojo. Estou contextualizando, irmãos, claro que não existia isso, tá? Que hoje, com o advento da internet, o pessoal edita uma parte do vídeo e fala: tá vendo? Ele falou que o povo comia miojo. E nem existia miojo naquela época. Aí, irmãos, tinha o grupinho dos ricos e o grupinho dos pobres. Aí Paulo falou: tá tudo errado. Ceia é igualdade, é nivelamento. Ceia não tem rico nem pobre. E outra, se o rico trouxe caviar, o pobre vai comer caviar com ele. Se o pobre trouxe miojo, o rico vai comer miojo com ele. E outra, não é para encher a cara, não é para
embriagar e nem para cometer o pecado de glutonaria. Então é isso que fala, ceia aponta para isso, tá? Comunhão com Deus na vertical e com os irmãos na horizontal. Aí no capítulo 12, 13 e 14, como Paulo era teólogo, né? Teólogo, o pessoal fez uma pergunta sobre a questão dos dons, ele gastou 3 capítulos para falar sobre dons espirituais. Porque a igreja de Corinto, irmãos, era aquela igreja hoje mais ou menos assim como as igrejas neopentecostais, né? Aquelas igrejas, uma coisa é um pentecostal clássico, outra coisa é um pentecostal Nutella, né? Aí a igreja de Corinto foi como a nossa igreja era no passado. Mas, graças a Deus que a gente está num processo de reforma, estamos voltando ao verdadeiro evangelho simples, puro, né? O evangelho à moda antiga. O irmão Antenor falou assim: nossa, nem está parecendo aquela igreja que eu conhecia há 5, 6 anos atrás. É que a gente está num processo de reforma. Aí, irmãos, Paulo, o culto lá era me ajuda um termo aí, uma confusão. Já pensou, eu estou pregando aqui, o outro me interrompe, e daqui a pouco no louvor, era uma bagunça, era um boné furado. Não sei nem o termo que eu posso usar para o culto da igreja de Corinto. Era mais ou menos o que acontece em muitas igrejas neopentecostais hoje, né? Um culto sem ordem, sem decência. Aí Paulo fala sobre a questão dos dons no capítulo 12, ele começa ali, ele fala sobre os dons espirituais, e ele fala que os dons é para edificação da igreja. O único dom que é para edificação própria é o dom de línguas. Vamos falar sobre ele depois também, não vamos correr não. Aí ele explica essa questão dos dons, e ele faz uma metáfora, ele fala, olha, ele usa a figura dos dons, e ele usa a figura do corpo. Ele diz, olha, o que é um corpo? Se o olho, irmãos, vamos supor que você tem um olho azul, olho verde. Aí o olho fala assim, nossa, meu olho azul é verde. Mas se cair um cisco no seu olho, você tem que falar assim, irmão, me ajuda. Aí Paulo fala, igreja é isso, os dons é isso. É para a edificação da igreja, e um depende do outro. O que é o corpo? Conjunto de membros interdependentes, interligados. Significa, eu preciso de você e você precisa de mim. Não tem estrelinha no reino de Deus. Eu tenho. Se alguém falar para você que tem os 9 dons, é mentira, porque os dons foi dado ao corpo. Deus não dá tudo para uma pessoa só não, irmãos. Deus não dá asa à cobra. De vez em quando você encontra aí, alguém dizendo assim, eu tenho os 9 dons. Mentira, os dons foram dados ao corpo de Cristo. Aí Paulo diz, um é olho, o outro é pé, o outro é mão, mas todos são membros do corpo de Cristo. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é superior. Então, pegando o exemplo dos instrumentos, tem teclado, tem guitarra, tem baixo, tem bateria. Pegando o exemplo de um time de futebol, ninguém é campeão sozinho. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, o Romário foi campeão sozinho na Copa de 94. Eu pergunto, ele jogou sozinho? Não, o time tinha Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, depois Branco, Mauro Silva, Dunga, Raí, depois Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário. Se quiser eu falo o time inteiro também, tá? Futebol é meu ponto fraco, você sabe disso, né? Ninguém é campeão sozinho, ninguém. Claro que ele foi importante, ele foi o maior protagonista da Copa, mas é um time, é um conjunto. Para a bola chegar nele tem que passar pelo goleiro, o zagueiro faz chegar no volante, o volante faz chegar no meia, o meia faz chegar no atacante. A não ser que seja tênis, né? Ou tênis de mesa. Então, Paulo fala sobre a questão dos dons no capítulo 12. Aí no meio disso, porque a igreja dava muita ênfase ao dom de línguas e ao dom de profecia, aí Paulo dá uma quebrada no capítulo 13, melhor dizendo. Ele fala sobre a supremacia do amor, que o amor é o dom supremo, que o amor é o dom mais importante. Não adianta você ter dom de línguas, profecia, palavra da ciência, palavra, fé, discernimento de espírito, cura, milagres, se você não amar. O reino de Deus é movido por amor. O cristianismo é o outro na frente do eu. Então, o mais importante é o amor. É o amor.
E tudo, os dons são para edificação da igreja e para a glória de Deus. Aí no capítulo 14, se no capítulo 12 ele foi clínico geral, ele falou de um modo geral sobre os dons, e no capítulo 13, para dar uma quebrada, ele fala de forma específica do dom do amor, que é o dom primaz. No capítulo 14 ele trata de forma específica sobre o dom de língua e sobre o dom de profecia. Irmãos, essa questão do dom de línguas é um debate que já tem 2000 anos de história. Nós temos hoje aquilo que é chamado do grupo dos cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram. E temos aquele que é o grupo dos continuistas, que acreditam que os dons continuam, que acreditam na contemporaneidade dos dons. Eu sou continuista, eu acredito na contemporaneidade dos dons. Eu explico por quê, por algumas razões. Primeiro argumento do cessacionista é que os dons cessaram, o dom de língua cessou. O dom de língua cessou, mas eu pergunto a você, o capítulo 12, Paulo fala sobre os dons. Se o dom de língua cessou, os outros dons cessaram também. E nenhum cessacionista admite que os outros dons cessaram. Só o dom de línguas cessou. Dom de interpretação também cessou. Mas os outros dons estão em vigor. Então, em vigor. Primeiro ponto, incoerência. O outro ponto é que há um debate também, que as línguas aqui podem ser idiomas humanos, pode ser língua dos anjos. Esse é o debate mais, é o debate número 1. Lá em Atos capítulo 2, de fato, são línguas, idiomas humanos. Eles falaram idiomas. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 14, eu sou inclinado a pensar que não é idiomas, e eu explico por quê. E nessa, está comigo muita gente, inclusive muitos reformados, como Hernandes Dias Lopes, Joe Piper. Joe Piper é o papa da teologia reformada. Eu explico por quê. Primeiro, olha o que Paulo diz no verso 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Se é alemão, espanhol, francês, inglês, está falando a homens. Eu sei porque, pela misericórdia de Deus, eu já preguei em português com gente me traduzindo para o inglês e para o espanhol. Já preguei uma vez na Flórida, 2 vezes na Flórida em português e o cara me traduzindo para o inglês. Preguei uma vez para uma comunidade de hispânicos em português e o cara me traduzindo para o espanhol. Você é tradutor, né, sabe disso. Então, primeiro ponto, pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus. Isso não pode ser alemão, espanhol, francês, porque se for, está falando homem. Segundo ponto, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então não pode ser alemão, não pode ser espanhol, aqui especificamente nesse texto. Não me pergunte que língua que é essa que eu não sei. Segundo Joe Piper, ele acredita que, ele não afirma, ele diz, me parece ser dom, língua dos anjos, mas ele não afirma. Alguns entendem que são idiomas. Eu, particularmente, aqui especificamente, em 1 Coríntios capítulo 14, eu acredito que não seja idiomas. Outros motivos, olha o que Paulo diz no verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, 2 aplicações aqui. Primeira, que o dom de línguas é para edificar a si mesmo. É o único dom, se não houver intérprete, que é para a própria edificação. E mais para frente, a gente vai ver Paulo falando, se não há intérprete, fale consigo mesmo. Segunda coisa, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Se o cara fala em línguas, ele está edificando a si mesmo, e se ele profetiza, ele edifica a igreja. Então, segundo ponto aqui, não pode ser língua humana, porque quando não, me confundi, deixa eu pegar outro versículo aqui. Aqui, o ponto aqui é que se não há intérprete, a pessoa tem que falar consigo mesmo, e o ponto aqui é
que a pessoa, o dom de língua edifica a si próprio, não edifica ninguém, se não houver intérprete. Agora em 1 Coríntios 14, 13, Paulo diz: pelo que fala em outra língua, deve orar, para que possa interpretar. Olha o que ele diz no verso 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou seja, se eu oro, eu falo um pouquinho de inglês, eu gosto de orar um pouquinho em inglês, eu sei o que eu estou falando. E Paulo diz que aquele que ora em línguas não sabe o que está dizendo. Então, você fala inglês fluente. Quando você ora em inglês, você tem consciência. Mas Paulo está dizendo aqui: que farei, pois? Versículo 14: pois se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quando você ora em inglês, a sua mente fica infrutífera? Não. Então, para mim, e muitos acreditam, defendem essa linha. Olha o versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, oro nos mistérios de Deus, é o termo que está lá em 1 Coríntios 14, 2, mas também oro em português. Agora olha o que Paulo diz no versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Claro que aqui não pode ser idioma também, embora Paulo falava hebraico, aramaico, grego, latim. Mas aí ele conclui no versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, e isto se houver intérprete. Não há intérprete, não fale. Aí ele conclui dizendo: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É o meu caso. Eu de uns anos para cá não falo em línguas publicamente mais. Eu falo em línguas, como diz o pastor Hernandes, é o dom de pijama. E olha que eu era cessacionista, eu era da igreja metodista, meu pastor ele não acreditava nos dons. Aí eu fui morar em Aracruz, no Espírito Santo, em 1994. Eu fazia parte da igreja presbiteriana do Brasil, cujo pastor era o reverendo Ceni Tavares, que hoje é pastor em Toronto, e eu recebi o dom de línguas lá. Era uma igreja, ele era um calvinista continuista, como Hernandes, como Jeremias, como tantos outros. Então, houve uma época que eu falava publicamente, então hoje não há intérprete, é o dom de pijama. Eu falo comigo mesmo, para minha própria edificação. Se é idioma, não sei. Se é língua dos anjos, não sei. Se é mistério, me parece que aqui em 1 Coríntios é mistério. Eu não sei se é língua de anjo, eu não posso afirmar, ok? Eu já tive algumas experiências, uma delas foi com a minha esposa, quando a gente estava namorando. Eu estudei um ano japonês, e eu cheguei um dia na igreja, eu nem pensava em namorar com a Suzy, isso em 1995, 96, a gente começou a namorar 6 de abril de 96, 95, ela era primeira tesoureira dos jovens, eu era vice-presidente dos jovens. E eu cheguei, ela estava orando em línguas, e de repente ela estava falando algumas palavras em japonês. Me lembro de Daijoubu e outras coisas, não me lembro. E eu estava muito apreensivo, eu estava num momento de decisão na minha vida, se eu ia continuar minha carreira de jogador de futebol, se eu ia renunciar, se eu ia ser pastor, que é o contexto da época que tudo era pecado, tudo era proibido, né? E aquela pressão da minha mãe: futebol é do diabo, você vai para o inferno. É o contexto daquela época, né? Eu sou de uma época que se você chutasse uma laranja já era excluído por intenção. A sua intenção foi chutar uma bola, né? Eu sou de uma época que tudo era pecado, tudo era proibido. Aí eu naquela pressão, eu falei: meu Deus. E desde criança eu tinha um chamado para ser pastor. Desde criança eu já fazia cultinho com meus irmãos, eu era pastor. Com 14 anos a minha Bíblia toda arriscada já tinha decorado uns 100, 150 versículos já. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu falei: Deus, fala comigo hoje, eu estou confuso, Deus, eu não sei se eu vou seguir minha carreira. Eu jogava no Aracruz, no Espírito Santo, eu não sei se eu vou ser pastor, se eu vou fazer teologia, o que eu vou fazer na minha vida, Deus? Falei: Deus, fala comigo hoje, eu só preciso que o Senhor fala comigo assim, que está tudo bem, está tudo sob controle. Eu cheguei na igreja,
a minha esposa, que na época não era, nem namorava, a gente não tinha interesse nenhum pelo outro. Aí eu cheguei lá, ela falou várias vezes, Dai Diogo, tá tudo bem, tá tudo bem. E outras palavras japonesas que eu não me lembro. Eu falei, como? Aí depois terminou o culto, eu falei, Suzy, a oração, você estudou japonês? Ela falou, não, porque a única professora de japonês era minha irmã morou muitos anos no Japão. Aí ela falou, não falo nada de japonês. Eu falei, então você falou algumas palavras em japonês e foi tudo o que eu precisava ouvir. Aí ali eu decidi a minha vida, falei, não, vou fazer teologia, e é o meu chamado, e renunciei, né, e me tornei pastor. Então, me parece que aqui não é idioma, tá? Mas eu não posso afirmar, tá, ok? Capítulo 15, Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque lá na cidade de Corinto, como em outras igrejas do Novo Testamento, havia o gnosticismo, que negava as principais doutrinas do cristianismo: a doutrina da encarnação, a doutrina da ressurreição e a doutrina da criação, encarnação e ressurreição. Era uma elite espiritual, que acontece em algumas igrejas aí, entendeu? Um conhecimento oculto que eles tinham, e ali então era um sincretismo de legalismo judaico, a filosofia grega e um mix do cristianismo. E a maior parte do Novo Testamento foi escrito para combater o gnosticismo, tá? A maior parte do Novo Testamento, várias cartas, você vai encontrar isso, a carta de João, vários livros, o Evangelho de João foram escritos para combater o gnosticismo. Aí o capítulo 15, Paulo gasta um capítulo inteiro para falar sobre a doutrina da ressurreição. E ele usa o argumento, nos primeiros versículos aí, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. E Paulo diz, dentre os tais, muitos ainda estão vivos. E ele bate no capítulo 15 sobre a doutrina da ressurreição. Aí no capítulo 16, ele fala sobre a oferta para os pobres de Jerusalém. Ele fala que a oferta tem que ser sistemática, tem que ser regular, tem que ser constante, tem que ser proporcional. E ele termina com a sua saudação final, dizendo que o desejo dele era a visitar os coríntios assim que ele saísse de Éfeso. Agora voltando lá para o capítulo que nós lemos, volta lá para o capítulo 10, versículo 23, 24 e 31. Irmãos, como eu disse, Paulo, ele era um teólogo. Ele gastou 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, para responder uma pergunta. Paulo, está tendo um problema aqui na igreja de Corinto. O pessoal está comendo carne sacrificada a ídolos, carne consagrada a ídolos, lá no templo da deusa Diana. E tem mais, Paulo. O povo está comendo carne consagrada no açougue, na água, na praça da cidade. E tem mais, Paulo. O povo vai na casa dos pagãos e come carne sacrificada. Porque o que acontecia lá em Corinto, irmãos? A pessoa que ofereceu o sacrifício à deusa Afrodite, no templo da deusa Afrodite, que era um templo que ficava numa estrutura, no alto elevado da cidade de Corinto, me parece que 500 metros acima do nível do mar. A cidade de Corinto é uma cidade bem importante, até hoje tem um istmo, me fugiu a palavra aqui agora. E era uma cidade que batia de frente com Atenas, que era a capital mundial. Se Atenas era a capital mundial da filosofia, Corinto era a capital mundial da prostituição, tanto é que tinha um termo corintianizar. Se o cara falasse que era de Corinto, nossa, Corinto era como se fosse Las Vegas dos dias atuais, né? Era a capital mundial da prostituição. E aí o pessoal o pessoal fazia o seguinte: eles levavam a carne para ser oferecida lá no templo da deusa Afrodite, para aquelas sacerdotisas. Parte da carne era oferecida lá como um sacrifício no altar. Parte da carne eles comiam lá no templo. Parte da carne sobrava, eles traziam para suas casas. Na época não tinha congelador, geladeira. Então o que acontecia? Com o tempo a carne estragava. O que eles faziam? Parte da carne eles comiam, parte da carne eles vendiam nos açougues, no mercado municipal da cidade,
E o povo ia lá e comprava. Aí a pergunta é, Paulo, e aí? Aí Paulo diz, ó, que tinha dois grupos na igreja de Corinto, o grupo dos fortes e dos fracos. Os fortes entendiam, podemos comer, o ídolo nada é, ele por si mesmo não tem significado, relevância nenhuma. E os fracos, que são aqueles irmãos que têm a consciência fraca, diziam, não, nós não podemos comer, porque se nós comermos, isso é pecado e tal. Aí Paulo trata desse assunto, ele gasta 3 capítulos. Aí no capítulo 8 ele fala sobre comidas sacrificadas aos ídolos, ele trata de forma específica. No capítulo 9 ele dá um exemplo que parece que não tem nada a ver, mas ele queria cutucar os irmãos da igreja de Corinto, porque aquela igreja era miserável, mão de vaca, deixou Paulo na mão várias vezes. Aí Paulo fala, olha, eu abri mão do meu salário, vocês podem abrir mão de algumas coisas. Aí ele usa alguns exemplos lá, olha, ele usa o exemplo do agricultor, do pastor de ovelhas, do soldado, do templo judaico, que é dever da igreja sustentar os seus pastores. Não tinha nada a ver, mas Paulo também, ele era um pouco irônico, ele dá uma cutucada. Eu abri mão, por que vocês não podem abrir mão de algumas coisas? Aí a resposta de Paulo é o seguinte, para resumo da ópera: comer carne no templo da deusa Afrodite não pode. Paulo baixa um decreto, ele usa a sua autoridade apostólica, não pode. E toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3,16. Paulo, usando a sua autoridade apostólica, ele baixa um decreto ali, não pode comer carne sacrificada aos ídolos. Aplicação, irmãos, a aplicação é que muitas vezes o ideal é a gente abrir mão de algumas práticas, abrir mão de frequentar alguns lugares, porque os cristãos fortes, eles iam no templo da deusa Afrodite e participavam daquela festa, comia a carne sacrificada lá e entendia que não era pecado. Então Paulo diz, é proibido, não pode. Ou seja, aquilo que Paulo fala, que o cristão tem que fugir da aparência do mal. Tem muita coisa que não é pecado, e nós vamos ver isso depois aqui no capítulo 10, versículo 23, 24, 31. Mas o ideal, dependendo do contexto que você está inserido, o ideal é abrir mão de certas práticas, de certas coisas. Aí Paulo diz, aí o pessoal, e aí Paulo, comer carne lá no açougue? Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 25, vai lá, come da carne, não pergunta nada, 10, 25, você pode ver aí. 10, 25, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar por motivo de consciência. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu fui comer um pastel chinês aqui, aí tinha uma imagem lá, a pessoa, pastor, você não pode comer aqui. Eu falei, por quê, irmão? Porque isso aqui é consagrado. Eu falei, irmão, eu chego aqui e não pergunto nada, eu faço o que Paulo mandou lá em 1 Coríntios 10, 25. E o que Paulo falou lá em 1 Timóteo 4, 4. Tudo pela oração é abençoado e santificado. Você acha que eu vou chegar num açougue, num restaurante, num supermercado, isso aqui foi consagrado ao diabo? Não. Eu chego lá, compro, chego em casa, a gente tem esse hábito, a gente ora, Senhor, abençoa, santifica. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4, 4, 4, 3. Tudo pela oração e pela palavra é santificado. E outro, irmãos, do Senhor é os céus e a terra e a sua plenitude. O diabo não é dono de nada. O diabo não é senhor de nada. Eu sou de uma época que era proibido. O crente não pode. Irmãos, deixa eu aproveitar e contar aqui. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na praia, eu e a Suzy, a gente ficava assim, ela de saia, eu de calça. Meu Deus, meu Deus. Aí entra devagar, despista. E a primeira vez que eu e ela fomos no cinema, a gente foi no Colinas, escondido. Falei, Suzy, se algum irmão souber que a gente vai no cinema. Aí eu fui e comprei como é que chama o ingresso? O ticket lá, comprei, que eu sou filho de policial, né? Aí eu chego no norte, meu pai me ensinou isso, chega no lugar, olha, norte, sul, leste, oeste. Aí eu olhei, aí entrei no cinema. Quem disse que, eu nem sei que filme que era. Quem disse que a gente viu o filme? Deu 10 minutinhos, eu e a Suzy, Fabiano, acho que o Espírito Santo está me incomodando, que é pecado, a gente está aqui. E eu, é verdade, vamos sair daqui, o diabo está aqui dentro. Eu sou dessa época, irmãos. Eu me lembro que eu jogando bola, passava um irmão, eu me lembro uma vez, eu fui jogar um jogo importante, aí tinha um irmão da Deus e Amor vendendo picolé. Como é que fala picolé aqui? Aqui é picolé mesmo? É sorvete, vocês falam, né? O irmão falou assim, irmão Fabiano,
Lá em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que o mundo é. Quem ama o mundo não é concupiscência. Isso aqui é do diabo. E outra, Deus manda dizer que ele vai trocar essa luva de fogo, luva do diabo, por uma luva de fogo. Eu estava com a minha luva de goleiro. Aí eu falei, meu Deus, eu fui jogar, irmãos, eu nem lembro do jogo, eu só ficava com aquilo na cabeça. É um contexto que você também que foi criado, né? Não sei, o Antenor, os outros irmãos aí, que foram criados. Quem foi criado em igreja radical, que tudo era proibido, pecado, sabe disso, né? Você que assembleia, você também é assembleia, que tudo era proibido, né? Irmãos, eu cresci nesse contexto. Aí Paulo diz, olha, vai no açougue, não pergunta nada. Aí Paulo diz, pode comprar carne no açougue, não pergunta nada, né? Aí a terceira e última pergunta que fizeram para Paulo, e aí Paulo, se eu for num churrasco na casa do irmão, contextualizando, e o irmão fala assim, essa carne foi sacrificada ao templo da deusa Afrodite. Aí Paulo dá duas respostas, se o irmão não, contexto aqui é na casa de pagão, o cara que não é crente, né? Se ele não falar nada, fica quietinho, chega lá, come, fica de boa. Agora se ele falar, irmão, isso aqui foi oferecido ao diabo, lá no candomblé ontem, na quimbanda, aí você não come, por causa da consciência do irmão fraco, não é porque é pecado não, tá? Não é porque é pecado. Um dia alguém falou assim, pastor, se eu estiver morrendo de fome mesmo, se eu passar em frente uma encruzilhada, tiver uma galinha preta, o que o senhor faz? Eu falei assim, eu pego ela, chego em casa, boto na frigideira e oro, quebro a maldição em nome de Jesus, abençoe e como. Que isso, pastor? Eu falei, irmãos, o diabo não é dono de nada, nem a chave da casa dele ele tem. Nem a chave da casa dele ele tem. O diabo não é dono de nada, irmãos. Nós somos de uma época que a praia era do diabo, o rádio era do diabo, a televisão era do diabo, não é isso? E aí o que aconteceu? O diabo tomou posse. Agora a gente está tomando posse, está repovoando o que é nosso, né? O diabo não é dono de nada, irmãos. Aí a resposta de Paulo chegou na casa do irmão, ele não falou nada? Sim, come. Ele falou, por causa da consciência do irmão fraco, não come. Ok? Vai no templo de Afrodite? Não, proibido. Vai no açougue? Não pergunta nada. Vai no restaurante? Pergunta nada. Me lembro uma vez que o irmão me levou num restaurante de muçulmano ou chinês, nem me lembro. Chegou lá, pastor, eu falei, irmão, fica tranquilo, rapaz. Aos anjos. Aí o irmão falou assim, pastor, aqui está cheio de demônio. Eu falei, irmãos. Aí eu falei assim, Senhor, faz com esse irmão o que o Senhor fez com Jazi. Abre os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão com a gente do que o que está com ele. Eu falei, irmão, se Deus abrir seu olho aqui, você vai ver um anjo à minha direita, um anjo à minha esquerda. E outra, quando eu cheguei aqui, a capetada já saiu já. Porque maior é o que está em mim do que o que está em Deus. Eu me lembro que eu estava desviado uma vez, irmãos. Mas para Deus não tem essa coisa, que Deus vai passado, presente e futuro, já era eleito, predestinado. Aí, eu me lembro, irmãos, que eu estava vindo do clube, de short, acabei de nadar no clube da minha cidade, sem camisa, e passei, achei que era briga, que era uma treta, um monte de gente, segurando uma mulher fraquinha, franzina. Eu falei, deve ser briga, eu vou lá, né? Quando eu cheguei, o que ia acontecendo? Aí a mulher olhou para mim assim, regalou o som, segurando ela, e ela regalou o olho. Meu Deus, vai me desmascarar, que é demônio. Eu tinha vindo do clube, irmãos, tinha pecado pra caramba na mente, pensamento, mulher bonita, eu era solteiro, tinha 17 anos e tal, clube de nadar, falei, meu Deus, vai me desmascarar aqui agora. Você sabe que eu era um adolescente, 17, 18 anos, irmãos. Aí quando eu olhei, o demônio olhou e falou assim, eu te conheço. Falei, nossa, a casa vai cair aqui agora. Aí o demônio, eu olhei assim, na minha mente eu falei, Senhor, perdoe pelos meus pecados, purifica-me com teu sangue, eu estou voltando aqui agora para Jesus. Aí eu falei assim, você me conhece mesmo? Te conheço. Aí ele já baixou o tom. Aí eu fui e falei assim, eu estou desviado. Falei para o demônio, eu sei que você está. Falei, mas em nome de Jesus, sai daqui agora. Na hora, aí o pessoal falou assim, que isso? Aí eu reconciliei na hora com Jesus. Aí já fiquei com vergonha, eu estava sem camisa, shortinho curto. Aí o pessoal, mas você é crente que essa roupa? Não, eu reconciliei aqui agora.
Na época tudo era pecado, né? Mas se bem que aquela roupa era pecado mesmo. Shortinho curto, sem camisa. Jesus, tem misericórdia de nós. Mas voltando para o texto aqui para a gente inserir, irmãos, algumas perguntas que você tem que fazer, tá? 1 Coríntios 10, 23 e 24. Isso aqui é lei na minha vida. É lei. Tem muita coisa que eu sei que não é pecado, irmãos. Eu sei. Mas tem muita coisa que, dependendo do contexto que eu estou inserido, eu abro mão. Tem coisa que eu fazia nos Estados Unidos e eu não faço aqui. Por quê? Porque lá era uma questão cultural. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Lá era uma questão cultural. Eu chegava na casa dos irmãos, pastor, toma isso aqui. Eu tomava. Porque lá é cultural. Aqui não vou falar porque tem gente que tem a consciência fraca e está me ouvindo aqui. Principalmente pela internet. Dependendo do contexto que você está inserido, o ideal é abrir mão de certas práticas, certas coisas. Aí Paulo diz aqui no capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Essa é a primeira pergunta que todo cristão tem que fazer. É lícito? É. Não é pecado? Não é. A Bíblia não proíbe, não condena, não, mas convém. Convém. Dependendo do contexto, convém. Dependendo do contexto, não convém. E Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 14. A consciência dos irmãos fracos. Eu fui na sua casa e falou, pastor, eu faço isso. Irmã, para mim isso não me infere em nada, não me escandaliza em nada. Mas dependendo de quem vier na sua casa, não toca nesse assunto. Porque o irmão vai sair daqui escandalizado. Meu Jesus, irmão, faz isso. Mas para mim não cheira nem fede. Isso não vai tirar do céu e nem vai tirar para o inferno. E outro também não é pecado, não. Então, primeira pergunta: é lícito? É, mas convém? Dependendo do contexto que você está inserido, não convém. Então você abre mão. Segunda coisa que Paulo diz no versículo 23: mas nem todas as coisas edifica. Segunda pergunta que você tem que fazer: isso vai me edificar? Ou isso vai edificar o irmão? Dependendo do contexto que você está inserido, não te edifica e não edifica o irmão. Então o ideal é abrir mão. Terceira pergunta que você tem que fazer: não busque o seu próprio interesse, versículo 24, e sim o de outro. A máxima do cristianismo é o outro na frente do eu. É o que Paulo defende lá em Filipenses capítulo 2. Ele dá o exemplo de Jesus, dá o exemplo dele mesmo, de Timóteo, de Epafrodito, que abriram mão das suas vidas para viver em função do outro. Então o que Paulo está dizendo no versículo 24 aqui? Irmãos, tem coisa que não é pecado, mas pode induzir o irmão a pecar, pode ser uma pedra de tropeço, porque o irmão tem a consciência fraca. Então, dependendo, eu abro mão. Aqui, ali não. Você está entendendo, né? Porque aqui, Paulo falou isso lá em Romanos capítulo 14. Foi o argumento dele. Irmãos, não é pecado comer carne, é uma delícia, mas aqui é, porque tem muito judeu aqui em Roma, o pessoal, carne de porco, outras carnes, né? O judeu tinha uma dieta, né? E os gentios comiam tudo que aparecia pela frente. A carne de cobra eles comiam. Estou brincando só para descontrair. Então, irmãos, terceira coisa: isso vai induzir meu irmão a pecar? Isso é uma pedra de tropeço? Se for, eu abro mão. E a última coisa, Paulo diz no versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus? Não é? Eu abro mão. Dentro do contexto que eu estou inserido, Deus não vai ser glorificado? Não, eu abro mão. Mas dependendo do contexto que eu estou inserido, não vai escandalizar, não vai induzir o irmão a pecar, não é problema nenhum. Deus vai ser glorificado. Então o cristão, irmãos, ele tem que ter equilíbrio, tá? O cristão não pode ser politicamente correto, mas dependendo do contexto que ele está inserido. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez lá no Paraná, e tinha uma missionária, irmãos, missionária de Deus, e tinha uns irmãozinhos perto dela, simples, humilde. Aí ela virou e falou assim: irmão Fabiano, a irmã Suzy corta o cabelo, que é minha esposa. Eu falei: Jesus, se eu falar que corta, esses irmãozinhos vão escandalizar. Se eu falar que não corta, eu estou mentindo. O que eu arrumo aqui agora? Eu fiquei numa sinuca de bico, né? Como diz na linguagem popular.
Já sei, vou falar que ela corta, ela vai me dar uma lição de moral, e eu, para não discutir com ela, né, até eu explicar o contexto daquela época, para explicar que abacaxi não é laranja, aí eu fui, por causa dos irmãozinhos simples, aí, falei, irmã, corta, mas irmão, isso é pecado, não sei o que, ela falou, falei, pode deixar, quando eu chegar eu falo com ela, e falei mesmo. Cheguei em Taubaté, aí quando eu terminei de falar, por isso que eu gosto do irmão Fabiano, ele é humilde. Falei, eu vou discutir com ela. Aí os irmãos falaram assim, nossa, parabéns, você vai chegar lá e falar com ela. Eu falei, vou chegar lá e falar que a irmã Eunice falou que é pecado cortar o cabelo. E foi dito e feito, cheguei aqui, a irmã Eunice mandou falar que é pecado cortar cabelo. A Su falou assim, problema dela. Fiz minha parte ou não fiz? Saí como sábio. Os irmãos falaram assim, nossa, isso que é pastor humilde, ó. Pastor é teólogo, chega aqui e reconheceu o erro, não reconheci erro. Eu simplesmente falei, não quero discutir, não quero debater, não quero argumentar, porque ela não vai entender, ela é a moda antiga. Aí, sem falar nas outras coisas, que ela falou também que era pecado, vai Jesus, eu querendo ver um jogo, tinha um jogo do São Paulo no dia, irmão Fabiano, ainda bem que Deus libertou você do futebol, que você é do diabo, mas Jesus... Tinha um jogo do São Paulo naquele dia. Eu falei, irmã, vou dar uma saída aqui, não sei o que e tal. Aí eu despistei, fui numa lanchonete, eu me deu uma coxinha, na época eu tomava Coca-Cola ainda. Hoje estou liberto, estou em processo de libertação. Aí eu falei, me dá uma coca, aí despistei, vi a TV, aí eu olhava para um lado, para o outro. Qual do São Paulo? Aí olhando, despistava, aí pedi um outro irmão que estava comigo, veio lá, se não veio, deu irmão da igreja. Aí se alguém passasse ali, não, eu parei numa lanchonete para comer uma coxinha e tomar uma coca. É verdade, não está mentindo. Amém, irmãos? Vamos colocar aí bem, irmãos. Ai, Jesus. Você gosta, né, Fernandinha? Vamos orar, irmãos. 9h30, o culto é suposto terminar 9h30. Quero chamar o evangelista Vanderlei para estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Meu WhatsApp está disponível. O meu celular está disponível 24 horas, tá? O WhatsApp nem sempre não, porque se ficar entrando no WhatsApp o dia inteiro, você não ora, não lê Bíblia, não faz nada. Então, como eu sou metódico, eu tenho os horários para entrar no WhatsApp. Esteja orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Mas pode mandar a pergunta no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Quando chegar meus horários de ver o WhatsApp, eu respondo. Domingo 10 da manhã, 10h30 o nosso culto, e domingo 7h30 o nosso culto aqui ainda, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa oportunidade nesta noite, que possamos, ó Pai, vivermos a palavra do Senhor, segundo o teu querer, a tua vontade, que o Senhor possa nos fortalecer esse entendimento a cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos por essa oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, cada um diga amém.